Olá, seja muito bem-vindo ao 24º dia da nossa consagração a Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora. Vamos, claro, começar em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Amados, nós estamos entrando aí agora no capítulo de número 7. Capítulo de número 6, onde vamos trabalhar uma história que é colocada por São Luís dentro do livro, que é belíssima e vai nos ajudar muito a compreender a figura dos predestinados, daqueles que colocam de fato a devoção, aqueles que de fato buscam a vontade de Deus, e dos réprobos, ou seja, daqueles que não fazem a vontade de Deus, não buscam aquilo que Deus quer de fato e acabam, infelizmente, se lançando ao inferno. Porque Deus não manda ninguém para o inferno. O próprio Jesus disse, como já falei no encontro anterior, deseja e anseia a salvação do mundo. Mas pelas atitudes aqui da terra, podemos, obviamente, não contemplar a face de Deus. E isso depende, obviamente, da nossa fé, das nossas obras e da graça e da misericórdia de Deus para sermos salvos. Vamos ler essa história que eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma a aprofundar o seu estudo na consagração. Figura bíblica desta perfeita devoção. Então ele vai trazer na Bíblia uma história que vai mostrar a perfeita devoção para você. Olha que coisa linda, talvez você nunca leu essa história desse jeito. A história de Rebeca e Jacó. Vamos ler? De todas as verdades que acabo de descrever em relação à Santíssima Virgem, o Espírito Santo nos apresenta na Sagrada Escritura, Gênesis capítulo 27, uma figura admirável na história de Jacó, o qual recebeu a bênção de Isaac graças à solicitude e engenho de sua mãe. Ei-la tal como conta o Espírito, em seguida juntarei a explicação. Rapidamente, nós vamos ler um pouco mais esse encontro, mas no capítulo 27, depois fica como uma lição de casa, você ler o capítulo 27, aqui do livro do Gênesis, e realmente aqui você pode ler até o capítulo de número 28, que vai te ajudar muito, e vai falar um pouquinho sobre Jacó roubar a bênção de Esaú. Tem todo um contexto e vamos ler para nos aprofundar na história. E, obviamente, trabalhar essa história para nos ajudar a compreender a devoção à Santíssima Virgem. A história de Jacó. Esaú vendera a Jacó seu direito de primogenitura. Anos depois, Rebeca, mãe dos dois irmãos, assegurou Jacó que ela amava ternamente. As vantagens daquele privilégio, empregando para isso uma astúcia santa e cheia de mistério, pois Isaac, sentindo-se extremamente velho, quis, antes de morrer, abençoar seus filhos e, chamando Esaú, o preferido, ordenou-lhe que fosse caçar algo para ele comer. Depois o abençoaria. Rebeca, prontamente, pôs Jacó ao corrente do que se passava e disse-lhe que fosse buscar 2 cabritos no rebanho. Assim que ele os trouxe, ela os preparou do modo que Isaac mais gostava. Em seguida, com as vestes de Esaú, que ela guardava, vestiu Jacó e com as peles dos cabritos envolveu-lhe o pescoço e as mãos, a fim de que Isaac, que não podia ver, acreditasse, tateando-lhe as mãos, que fosse Esaú, embora ouvindo a voz de Jacó. Isaac, com efeito, ficou surpreso ao ouvir a voz que ele reconhecia como a de Jacó, mas, fazendo-se aproximar, tateando-lhe os pelos que cobriam as mãos do filho, murmurou: em verdade, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E convencido, comeu. Em seguida, ao beijar Jacó, sentiu a fragrância das roupas de Esaú, o que acabou por dissipar-lhe as dúvidas. Abençoou então e desejou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu o Senhor de todos os seus irmãos e terminou a bênção com estas palavras: aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado, e aquele que te abençoar será cumulado de bênçãos. Apenas Isaac acabara de falar, entrou Esaú trazendo um guisado de caça que abatera e o apresentou ao pai, pedindo que comesse, e em seguida o abençoasse.
O santo patriarca ficou extremamente surpreendido ao ficar ciente do engano, mas, longe de retratar o que fizera, confirmou-o, pois reconhecia no fato, evidentemente, o dedo de Deus. Olha que forte isso, ó. Então Esaú, como observa a Sagrada Escritura, gritou com grande clamor e, acusando em altas vozes o embuste de seu irmão, perguntou ao pai se ele não tinha outra bênção. Neste ponto, notam os santos padres. Agora é a tradição explicando a passagem. Ele era a imagem dos que facilmente conciliam Deus com o mundo, querendo gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e as da terra. Isaac, comovido pelos gritos de Esaú, abençoou, enfim, mas a bênção que lhe deu foi uma bênção terrena, sujeitando-o ao irmão. Por isso Esaú concebeu um ódio tão profundo contra Jacó para matá-lo. Só esperava a morte do pai, e Jacó não teria podido evitar a morte se sua extremosa mãe não o protegesse com sua habilidade e os seus bons conselhos que ele deu e que ele seguiu. É uma história belíssima. Aqui ele copila um pouco a história e aí, obviamente, tem todo um contexto antes disso aqui tudo, onde Esaú vende a bênção da primogenitura ao seu irmão Jacó por um prato de lentilha. Você pode ler toda a sua palavra na Sagrada Escritura, depois acaba esquecendo e as coisas vão acontecendo até que chega uma hora que, obviamente, Isaac está velho e a bênção vai acontecer. E uma vez abençoado o primogênito, aquela bênção não volta atrás. Como Deus não volta atrás naquele que ele abençoa. E obviamente estamos vendo aqui que ele logo vê que isso é dedo de Deus e de fato era para ser abençoado Jacó. E aqui, amados, é muito importante que os santos padres olhavam essa história, essa imagem, muitas vezes daqueles que facilmente vão tentando levar Deus nas coxas, de qualquer maneira, e facilmente conciliam Deus com o mundo. Essa é a figura de Esaú para os santos padres, aqueles que querem gozar, ao mesmo tempo, das consolações do céu, quer ser abençoado pelas coisas de Deus, quer de fato ter a bênção de Deus em sua vida, mas muitas vezes estão preocupados com coisas da terra. Entendeu? E aí vamos ler a interpretação, obviamente, e aprofundar um pouquinho, para amanhã a gente termina. Antes de explicar essa história tão bela, é preciso notar que, conforme todos os santos padres, estamos obviamente falando da tradição, em intérprete da Sagrada Escritura, Jacó é a figura de Jesus Cristo e dos predestinados, enquanto Esaú é a figura dos réprobos, ou seja, daqueles que perdem a tua salvação. Basta apenas examinar a atitude de um e de outro. Gente, isso é lindo. Vem comigo. Então vamos ver Esaú como a figura dos réprobos, ou seja, daqueles que perdem a tua salvação. Esaú, o mais velho, era forte e robusto de corpo, destro e habilidoso no manejo do arco e na arte da caça. Quase não parava em casa e, confiante em sua força e destra, só trabalhava fora ao ar livre. Olha quantos de nós, muitas vezes, não é exatamente igual Esaú aqui, hein? Só trabalha fora, não para em casa, tem confiança em si próprio, enfim. Bora lá. Pouco se incomodava de agradar sua mãe, nada fazia para ela. Era guloso e gostava tanto de satisfazer o paladar que chegou a vender seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Aquilo que eu estava explicando mais cedo para você, que está na Sagrada Escritura e é uma história linda. E ele era tão guloso que chegou a vender. Ou seja, não vale nada isso não. É como se falasse, não vale nada as coisas de Deus para mim, dá isso prato de lentilha, eu vendo essa primogenitura para você e tá tudo bem. Estava como Caim, cheio de inveja de seu irmão e o perseguia sem tréguas. E de fato, amados, depois disso ele passou a persegui-lo e muito. Eis a conduta dos réprobos todos os dias. Então olha só, vamos ver se a gente muitas vezes não age como Esaú também, né? Fiam-se em sua força e indústria nos negócios temporais, são muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para todas as coisas da terra, mas extremamente fraco e ignorante nas coisas do céu. Gente, isso aqui é muito forte. Sabe aquela pessoa que no trabalho é toda trabalhosa, toda produtiva, sabe? É hiperprodutiva,
E quando vai falar das coisas de Deus, não, Deus é um só, Deus está lá, eu estou aqui, estou fazendo as minhas coisas, confie em você, faça você, aconteça o que acontecer, vai para cima, toma cuidado. Muitos livros de autoajuda te levam para esse erro aqui, para acreditar muito em você, acreditar nas suas forças e vamos, mas não liga para aquilo que é o mais importante, que é as coisas do céu, entende? Não se demoram ou se demoram muito pouco em sua própria casa, quer dizer, no seu interior, que a casa é interior e essencial dada por Deus a cada homem para aí morar, conforme seu exemplo, pois Deus mora sempre em sua casa. Os réprobos não amam o retiro, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e chamam de espíritos achanhados, carolas e selvagens aqueles que são espirituais e retirados do mundo, e que trabalham mais no interior do que fora. Amados, isso é muito forte que a gente está falando aqui. Dentro de nós temos uma casa interior, e é essencial dada por Deus para aí morar. Deus mora dentro de nós, em nossa casa interior. E o que o mundo, na figura de Esaú, dos réprobos de hoje, fazem? Um barulho muito grande, e pode ver as festas de hoje, os movimentos de hoje. Hoje a gente tem acesso a tanto estímulo audiovisual e de todo jeito, que muitas vezes a gente não quer ficar sozinho, não deseja se retirar, porque tem medo de nos encontrarmos. Porque toda vez que a gente fica sozinho, a gente se encontra conosco mesmo e Deus age em nós através do silêncio. Essa é a força do silêncio, que inclusive o cardeal Robert Sará escreveu só um livro sobre isso, que chama A Força do Silêncio. Eu devo ter ele por aqui, mas não sei onde eu coloquei. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Aqui, tá aqui, ó. Inclusive, ó, cardeal Robert Sará, para quem acompanhou a Quaresma com o Frei Gilson, ele utilizou nos seus escritos e falou exatamente isso. Estamos numa ditadura de ruído muito forte. Se você não gosta de ficar sozinho em casa, provavelmente aqui você já tem um problema que você precisa trabalhar a partir da sua consagração. Eu falo que o Tiago aprendi a gostar de ficar sozinho. Eu gosto muito de falar, gosto muito de estar com pessoas, pregar o evangelho, mas nada substitui meu momento a só com Deus em casa, tranquilo. Os réprobos não se preocupam de modo algum com a devoção à Santíssima Virgem, a mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente, fazem-lhe às vezes algum elogio, dizem que a amam, praticam até alguma devoção em sua honra, mas de resto não suportariam vê-la amando ternamente, porque não tem para ela as ternuras de Jacó. Acham motivo de censura nas práticas de devoção a que se entregam os bons filhos e servos da Virgem Santíssima, para obter sua afeição na certeza de que esta devoção lhe é necessária a salvação. E acham mais que, desde que não odeiam formalmente a Santíssima Virgem, que não desprezam abertamente sua devoção, isso é bastante. E já ganharam as boas graças da Santíssima Virgem, são seus servos, ao recitarem ou resmungarem alguma oração em sua honra, sem a menor ternura por ela, nem emenda para eles. Ou seja, até fala que gosta de Nossa Senhora, até às vezes reza um terço, mas sem aquela devoção necessária, sem aquela preocupação em agradar a Virgem Maria. É como o papagaio, lembra lá que a gente estudou? Né? O devoto, o falso devoto, que só faz as orações como um papagaio, e os réprobos, literalmente, agem assim. E para a gente finalizar, porque aí depois a gente entra na figura de Jacó no próximo vídeo, esses réprobos vendem seu direito de primogenitura, isso é, os gozos do paraíso por um prato de lentilha, os prazeres da terra. Riem, bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam, sem a mínima preocupação com Esaú, de se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Em 3 palavras, eles só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem pela terra e pelos prazeres terrenos, vendendo por um instante de prazer, por uma vã fumaça de honra e por um pedaço de matéria amarela ou branca, a graça batismal, sua veste de inocência, sua celestial herança. Amados, quantos de nós, infelizmente, colocando para a nossa vida, vende
vamos assim dizer, nosso direito de primogenitura, o nosso direito do paraíso, o nosso direito de ser chamado filho de Deus, por um prato de lentilha, ou seja, pelos prazeres da terra, pela comida, pela gula, pela ganância, pelas coisas que são da terra. Eu vejo muitas vezes pessoas que só pensam em duas coisas, muitas vezes em dinheiro, 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 e a segunda, ser melhor com amigo, ser melhor com amigo. Hoje, o nosso bispo aqui na nossa diocese, Dom Rubens Sevilha, ele fala muito sobre isso. Hoje nós julgamos as pessoas pelo que elas têm, não pelo que elas são de fato. E há uma discrepância entre o ter e o ser. E muitas vezes a gente julga, você, eu, nós todos, julgamos pelo carro que a pessoa tem, pela vida financeira, pelo poder aquisitivo. E essa pessoa pode ter muitos bens aqui, amados, mas ser totalmente pobre perante Deus, porque vendeu o seu direito de primogenitura, vendeu o seu direito de ser filho de Deus, vendeu o seu direito de adentrar ao céu. E você, muitas vezes, e eu também, corremos esse risco de amar as coisas da terra, de amar somente os prazeres terrenos. E aí, para finalizar, os réprobos finalmente, em segredo ou às claras, odeiam e perseguem diariamente os predestinados, prejudicam-nos quando podem, desprezam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, expulsam-nos, reduzem-nos a pó, enquanto eles mesmos fazem fortuna, gozam seus prazeres, vivem em situação esplêndida, enriquecem, se engrandecem, levem a vida folgada. E de fato, amados, quantos são as pessoas que não estão nem aí para as coisas de Deus? E muitas vezes até persegue aqueles que querem ser de Deus. E muitas vezes, eu e você que estamos aqui lutando para ser santo, às vezes a gente fica falando, nossa, será que eu estou no caminho certo? Acho que eu deveria focar mais em outra coisa. Deveria focar mais na minha vida financeira do que na minha vida espiritual. Não, amados. Equilibre os pratos. É claro que ter recurso é importante, mas o mais importante, amado, é o nosso direito de primogenitura. É o nosso direito de ser chamado filho de Deus. E isso ninguém tira de nós. Escreva nos comentários a frase do dia. Escreva assim: eu quero desejar apenas o céu. Deseja, anseia, como Jacó fez. E como eu e você podemos fazer. Deseja o céu a todo instante. Tenho certeza que vai ser a melhor decisão que você vai tomar na tua vida. Creia nisso. Deus abençoe. Fique agora com as nossas orações do dia. Salve Maria. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da paciência, da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda a graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós.
Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda a presunção e despreparação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda a negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos a verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave do mar, estrela de Deus, Mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada, ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos a paz e quietação, e o nome da Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra o bem, nos granjeia, ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e bravura, dá-nos uma vida pura, põe-nos em vida segura, para que a Jesus Cristo gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não esquece de rezar ao menos um terço durante essa semana. Vou deixar aqui nos comentários o link para que você possa assistir o terço com o método de São Luís. Salve Maria Imaculada.